muito básico de matemática para dar uma base, para dar uma noção, para nivelar todos aqueles que têm dificuldade de compreensão de números, de frações e porcentagens. Então, se você não tem essa dificuldade, por favor, você pode pular o vídeo. Bom, eu vou falar de números, e quando a gente fala de números, a gente precisa compreender. Nós temos números ordinais e números cardinais. Os números cardinais são 1, 2, 3, 4, 5. E os números ordinais, eles têm uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Então nós vamos trabalhar com números cardinais, tá bom? E nos números cardinais nós temos números naturais e números inteiros, tá? Então como vocês observam aqui, ó, números naturais. Os números naturais, eles são sempre positivos, iniciando em zero, tá? Considero zero e os números são positivos. Então nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Já nos números inteiros, nós vamos incluir os números negativos também. Então, a diferença de números naturais e de números inteiros é a inclusão dos números negativos. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então, os números naturais, eles não têm números negativos. Números inteiros são todos os números, incluindo os negativos e o zero. Ok? Números fracionários. Os números fracionários, eles são muito utilizados no nosso dia a dia profissional. Numa prescrição médica, numa diluição de soro, a gente precisa fazer uma interpretação. E até mesmo em alguns comprimidos, a gente tem aí algumas frações. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Tá? 1/10, ou seja, 1/10. Né? O que significa 1/10? Significa que algo tem 10 partes, e aqui eu coloquei uma parte desses 10. Tá bom? Então, uma parte de 10. Então, a gente tem medicamentos que a gente trabalha com frações, a gente tem comprimidos, a gente tem algumas prescrições que podem trazer uma porcentagem, mas o fabricante ou lá na farmácia vai ter isso em forma de fração. Então a gente precisa fazer essa conversão. Nós temos aqui, ó, 3 quartos. Tá? Então 3 quartos significa o quê? 3 parte de 4. Tá? 3 parte de 4, que é a mesma coisa de 75%. Tá bom? Então olha só, eu tenho algo dividido em 4, só que vou usar 3 partes. Né? Vou usar 3 partes dessa quarta parte. Tá? Então, temos assim. E temos esse aqui, que é 1/2, que a gente já conhece. A gente fala, esse aqui é meio, né? Esse aqui equivale a meio, alguma coisa meio. Tá? Vamos dar meio comprimido pela manhã e meio comprimido à tarde. Então, pode ser representado por 1/2. Tá? Então, meio significa que é metade. Se eu tenho duas coisas, eu dou 1 para uma pessoa, eu dei o que é metade. Por isso que a gente fala que isso é meio. Ou seja, você deu a metade para outra pessoa. Então, esses aqui são números fracionários. Eles são... a gente coloca um número em cima, um número embaixo, para ver quantas partes aquele pode ser dividido e quantas partes eu vou precisar. Aqui eu vou precisar de uma parte de 10, aqui eu vou precisar de 3 partes de 4, aqui eu vou pegar uma parte de 2, ou seja, 50%. A porcentagem, elas são interessantes vocês compreenderem também, porque a gente usa muito, principalmente em conta de cálculos de transformação de soro, onde a gente trabalha puramente com porcentagens. E olha só que interessante, se eu tenho um soro glicosado de 5%, o que significa 5%? Significa que esse 5 aqui está para 100. Ou seja, ele é só uma pequena quantidade de 100. Ou seja, se eu falo de soro glicosado, eu tenho 5 gramas igual a 100 ml. Né? Pegando aqui um exemplo prático que a gente usa bastante. Se aqui fosse 10%, 10 sobre 100, 10 gramas de glicose a cada 100 ml. Aí eu te falo, se a gente tem um soro de 500 ml, preste bem atenção, a porcentagem sempre vai ser 100. O número sempre vai estar aqui em cima. Então, olha só que interessante. Se o seu soro tem 500 ml a 5% de glicose, vai e pensa. 5%, né? 5 gramas de 100 ml. Se fosse 500 ml, 5 vezes 5, 25. Então, fica fácil até para você não errar. Você já olha e fala assim, olha, um soro de 500 ml a 5%, isso é o quê? 25 gramas de glicose. Tá? Bom, nós temos aqui 13%. Segue a mesma ordem. 13 de 100. 99%. 99 de 100. Okay? E, por exemplo, o soro fisiológico a gente usa tanto, né? 0,9%, sei lá, de 100 ml, 250, de 500, de 1000. Mas olha só, o 0,9% é 0,9 de 100. Se eu estiver trabalhando com soro fisiológico, 0,9 gramas de 100 ml. Aí se meu soro ele tem 500 ml, 500 ml é 5 vezes o valor de cima, quanto que é 9 vezes 5? 45. Ah, não, mas aqui tem um 0 e um vírgula, uma vírgula. Tem quantos zeros depois da vírgula? 1. Então você conta uma casa. 45 você conta na casa da direita para a esquerda, vai dar 4,5 gramas. Então viu que a porcentagem ela pode te ajudar a compreender mais fácil lá na frente quando você vai fazer uma transformação de soro, fazer um cálculo mais rápido, um cálculo de cabeça. Ok? Te espero no próximo vídeo. Bom, vamos falar das 4 operações matemáticas que vai ser muito útil para vocês, tá? Eu vou começar pela adição, conhecido como soma, né? Então, na adição, gente, nós vamos pegar um número e somar a outro número, ok? Então, vamos lá, olha só o exemplo básico que eu coloquei aqui, ó. 8 mais 2 igual a 10. É simples? É, mas por que isso é interessante? Quando você está lá sem calculadora, fazendo a prova de
residência, de concurso, ou de um processo seletivo, isso pode fazer toda a diferença, você está um pouco nervoso, e eu vou passar alguns macetes aqui, tá? Então, 8 mais 2, 10, absurdo, 10. Menos 3 mais 4, opa, menos 3 mais 4, qual o número maior? 4, então esse número obrigatoriamente vai dar positivo. Por quê? Se você deve R$3 e tem R$4 para pagar, você ainda sai com R$1 de troco. Então, verifica bem, porque essa questão de sinal, ela é importante. Você pode errar uma conta por conta de sinal. Por exemplo, menos 8 com menos 7, isso é uma soma, isso não é uma subtração. Por quê? Porque eu estou acumulando coisas negativas. Olha, eu devo R$8 de seringas, tá lá na farmácia. Eu fui lá, peguei mais R$7 de agulhas, eu acumulei dívidas, ou seja, eu estou devendo. Então, menos 8 com menos 7, eu conservo o sinal e somo. 8 mais 7, 15. Enfim, então isso tudo é adição. Então, cuidado com essa questão dos sinais. Eles são importantes quando você está resolvendo uma operação. Tá? Subtração. Subtração. Você vai subtrair, você vai diminuir, né? Olha, 8 menos 2, 6. Simples, né? 2 menos 8, menos 6. Então, não esqueça de colocar o sinal quando algo que você subtraiu ainda continua negativo, ou algo que você subtraiu ainda fica positivo. Lembrem, quando for positivo, não precisa do sinal. Quando for negativo, obrigatoriamente você precisa deixar o sinal de menos, ok? Então, isso aqui é bem tranquilinho para a gente relembrar. Multiplicação. Multiplicar é você pegar aquele número e multiplicar a mesma quantidade de vezes. Por exemplo, 4 vezes 4. Eu vou pegar o 4 e vou multiplicar em 4 vezes. Ou seja, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou seja, eu tenho 16 aqui. Tá? Como pode ser 3 vezes 2. Ou seja, eu vou pegar 3 vezes o número 2. 2 mais 2 mais 2 dá 6. Ou poderia pegar 2 vezes o 3. 3 mais 3, 6. Entende? Então, multiplicação é isso, né? Coisa bem tranquila, bem fácil. 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. É eu pegar o 5 e colocar ele 7 vezes, ou eu pegar o 7 e colocar ele 5 vezes. Né? Se você somar essa quantidade de vezes que está multiplicando, você chega também ao mesmo resultado. Por quê? Porque a matemática ela é exata. Na divisão, eu vou dividir alguma coisa. Vou dividir a ampola, vou dividir o medicamento, eu vou dividir alguma coisa. Tá? 8 dividido por 2. Se eu tenho 8 gases para 2 pacientes, eu vou ter que dividir a metade. 4 gases para cada paciente. Ok? 2 dividido por 8. Peraí. Eu tenho duas gases. Eu tenho 8 pacientes. Eu preciso dividir para que todo mundo tenha pelo menos uma quantidade de gases igual. Ou seja, eu cheguei a 0,25. Ou seja, eu tenho um quarto, né, uma quarta parte de cada gás para dar para cada paciente. Por quê? São 8 pacientes. São só 2 pacotes de gases. Ainda bem que você sabe que no pacotinho vem 10, né? Mas isso aqui é só para a gente fazer um cálculo matemático aqui. E quando eu tenho 10 dividido por menos 5? Olha aí, a gente não pode ter dois sinais juntos, né? A gente tem o quê? Um sinal de positividade em um número, né? Positivo, 10 é positivo, e o 5 é negativo, e ambos, ou seja, o 5 é dividido 10. Então, eu vou fazer o quê? Mais com menos, menos, né? Aquela regrinha, né? Mais com menos, menos. 10 dividido por 5, 2. Vai dar o quê? Menos 2. Então, gente, parece simples, parece óbvio, mas se você erra um sinal, você erra muita coisa, você erra a conta toda. Por quê? A matemática é exata. Vamos voltar aqui de novo na adição. E quando você tem que fazer uma adição de números com vírgula, moleza, você pega os números e coloca vírgula abaixo de vírgula. Por exemplo, eu tenho 13,40 mais 4,879, eu coloquei vírgula com vírgula. Aqui não tem nada. Não tem nada, eu coloco mais um zero, para ficar igualzinho, e eu vou fazer agora a soma, ok? Então, 0 mais 9, 9, 0 mais 7, 7, 4 mais 8, 12, opa, 12, agora vem 1 para cá. 1 mais 3, 4, 4 mais 4, 8, vírgula está aqui, 10, 8, não tem nada aqui, 1, tá? Então tem 18,279. Então, a vírgula eu vou só descer ela. E aqui, ó, somo, dessa vírgula, somo. E aqui eu digo que somar, conservei e desci o número, ok? Peraí. 4, 8, isso mesmo, 18,279. Subtração. Vamos lá. Vírgula abaixo de vírgula. Ou seja, eu tenho que completar as casas. São quantas casas? 2. Quantas casas? 1. Preciso completar. Completei. Agora vamos subtrair, né? Não é menos? Subtração. 7. 7 menos nada? 7. 3 menos 8. Eu tenho R$3, preciso comprar alguma coisa que custa 8. Eu tenho que pedir emprestado, né? Então, olha só, vou pegar emprestado de quem? De quem está na frente. Ou seja, se eu pego emprestado aqui, fica 13. 13 menos 8 igual a 5. Opa, não esqueça que você emprestou para anteriormente. Então, ele não é 7 ali, o número é 6. Tá? 6 menos 2, 4, vírgula Deus. Tem 4,57. Tá? Outra situação. E se fosse, tanto faz adição ou subtração? Imagina que fosse assim, ó, 2,1 mais 3. Aí você coloca a vírgula e o zero. E faz a conta. Tá bom? Então é interessante sempre lembrar disso, tá? Se o número for inteiro, não for fracionado, fosse só 4, fosse só 13, você colocaria o vírgula e completaria 3 zeros aqui para igualar as casas. Sempre pense nisso quando vocês estiverem fazendo a adição, multiplicação, você precisa completar as casas. Isso vai ser importante, ok? Vamos para a multiplicação. Bom, multiplicação, como que a gente vai fazer? Eu tenho 25,1 vezes 2,3. Sabe o que você vai fazer? Multiplica tudo
e depois você conta as casas e anda cá com a vírgula da direita para a esquerda. Olha só que legal. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 15, vem para cá. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Vem para cá de novo. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Ó, outra coisa importante é o seguinte. O 2 está aqui, que eu continuo de multiplicar, eu coloco abaixo dele. O 3 está aqui, eu coloco abaixo dele. Eu não posso colocar tudo aqui, porque senão eu vou errar a minha operação. Ok? Bom, depois que você fez isso, você vai ter que somar. Tá? 3 mais 0, 3. 5 mais 2, 7. 7 mais 0, 7. 5. Vai ficar sozinho, fica 5. Quantas vírgulas? Ó, quantos números eu tenho depois da vírgula? Aqui eu tenho um número, aqui eu tenho outro número. Não são 2 números depois da vírgula? Então eu vou andar 2 casas da direita para a esquerda. Ó, uma casa, 2 casas. 57,73. Ok? Então sempre que for multiplicação, multiplica, conta quantas casas tinham, contou as casas. Agora ande com elas. Já resolve sua vida. O que eu faço, né? Quando for 25,1 dividido por 2,3. O que a gente faz? Bom, ó, 25. Vou fazer isso aqui, ó. Não é 25,1 dividido por 2,3? O que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula daqui e a vírgula daqui. Tinha uma casa depois da vírgula em ambos, então eu posso tirar a vírgula. E se aqui fosse só 2 e aqui fosse 25,1, eu tiraria a vírgula e colocaria um 0 ali, ou seja, ficaria 20, ok? Para dividir, assim fica mais fácil. Agora, o que a gente vai fazer? 251 dividido por 23. Gente, lembrem, a divisão, você precisa multiplicar para você ter uma resposta mais rápida. Ou seja, você multiplica e aí vai ser igual aquele resultado. Tá? Então, se você tem dificuldade na divisão, se você é bom na multiplicação, então multiplica. Ou seja, 5 vezes 20 é 100. E se fosse 10 vezes 23? 230. 230 é próximo? É. E se fosse por 11? Vamos colocar 11? 230 mais 23 não daria 253? 253 passa? Passa. Então não posso multiplicar por 11. Tem que ser por 10. Então eu coloco 10 aqui. 10 vezes 23, 230. 230, eu vou agora subtrair. Tá bom? Subtraindo. 1 menos 0, 1. 5 menos 3, 2. E 2 menos 2, nada, né? Fica 0, ok? Não vou colocar mais, só pra vocês verem aqui, ó. Fica 0, ok? Ele por ele vai dar nada, ok? Bom, dá pra dividir 21 por 23? Não dá. Então eu tenho que fazer o quê? Vou colocar um 0 aqui. Se eu coloco um 0 aqui, o que eu tenho que fazer do outro lado? Colocar uma vírgula. Ok? Agora sim. Olha o que dá. Quantas vezes eu multiplico 23? Que dá 210. Vai por 10? Não, por 10 é 230. Por 10 é 230. E se fosse por 9? 230 menos 23, quanto que é? 227. Ó, 230 menos 23. 230, né? Você tira 20, 203. Você tira 3, 207. Não é isso? Então eu posso colocar o quê? Eu posso colocar um 9 aqui. 9 vezes 23 vai dar 100, 207. Ok? 210 menos 207 vai dar quanto? Vai dar 3, né? Ó, quando eu pego emprestado, 10 menos 7, 3. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 3. 3 dá para dividir por 23? Não. O que eu faço? Coloco um 0. 23 dá? Entende? Ou seja, agora você vai fazendo a continha para ver para onde que vai aqui, ó. Então você vai colocando aqui o 0. Ah, mas eu vou colocar outra vírgula? Não, você já colocou a vírgula. Mas nesse caso, o que eu tenho que fazer aqui? Colocar um 0 ali. Entendeu? Então, é só lembrando a questão matemática, ver onde você vai chegar aqui no resultado e você vai dividindo, até aqui ficar igual a 0, tá bom? Então, quando é vírgula, gente, você tem que igualar as casas, porque o resto permanece normal, tá? Então, igual aqui, no caso foi o que eu fiz aqui, e eu dou continuidade à matemática que a gente é acostumado a fazer, tá? Então, tem segredo? Não, é tranquilo, é fácil, tá? É só lembrar de igualar as casas, contar a quantidade de casas, andar com a vírgula, colocar vírgula embaixo de vírgula, acrescentar com 0. Você fez isso, você não erra nenhuma dessas quatro operações com vírgula. Beleza? Bom, nós vamos para os próximos módulos com alguns exercícios.